Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, Ele nos confiou dons, Jesus nos confiou talentos. E a partir desses dons e talentos que Ele nos confiou, Ele espera algo de nós. Ele espera que nós multipliquemos os nossos dons e os nossos talentos. Ele espera que nós saibamos administrar para produzirmos os lucros ou os frutos. Os frutos que vêm através do nosso empenho, da nossa dedicação. E aqui nós podemos pensar no nosso empenho e na nossa dedicação ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Por isso, uma pergunta que nós podemos nos fazer: como eu, diante dos dons que tenho, dados por Deus, como eu tenho administrado tudo isso? Tenho feito render esses dons, esses talentos? Tenho multiplicado? O que eu tenho feito com eles? Veja que é uma responsabilidade nossa. É claro que quando se fala do se empenhar e do trabalhar, se dedicar pelo reino de Deus, é claro que aí, nisso, a gente precisa da ajuda de Deus, da ajuda da graça de Deus. Como diz Jesus no Evangelho de João,
sem mim nada podeis fazer? Sim, sem Jesus nada podemos fazer. Mas é interessante essa parábola que Jesus conta hoje, porque fala de uma responsabilidade que é nossa. Jesus, quando nos entrega os seus dons, os seus talentos, Ele espera de nós uma responsabilidade, que assumamos uma responsabilidade. Ele espera de nós que façamos algo. Por isso a grande pergunta é: o que nós temos feito? Como estamos trabalhando para o reino de Deus, diante dos dons, dos talentos que o Senhor nos concedeu, meu povo? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O Senhor tem esperança em nós. O Senhor tem esperança em nós. O Senhor confiou em nós. O Senhor confiou em mim, me entregando os dons. O Senhor confiou em você quando também te deu dons. O que temos feito com eles? Como temos trabalhado com eles? Ou será que temos nos tornado semelhantes àquele que pegou as moedas, enrolou no pano e guardou? Deus não te deu dons, talentos, para que você vivesse um comodismo, ou para que você fosse indiferente diante do chamado, diante da missão, diante da responsabilidade que você tem na missão. Então, meu povo, esse Evangelho nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade diante da graça de Deus, diante da missão que Deus nos deu. Como temos respondido a isso? Temos sido responsáveis na administração dos bens de Deus, dos talentos de Deus, dos dons de Deus, na certeza de que iremos prestar contas com Ele. Os dons são de Deus, Ele nos deu para servirmos, para vivermos uma missão. Mas um dia prestaremos conta dos dons que Deus nos deu. Portanto, querido irmão, querida irmã, pensemos nisso. Pensemos na missão que Deus nos deu. Pensemos nos dons e talentos que Deus nos deu. E pensemos, acima de tudo, que Deus confiou em nós. E por confiar em nós, Ele espera de nós uma resposta e até um resultado diante daquilo que Ele nos convidou a realizar ou a fazer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua missão, que nós possamos assumir a nossa missão, a nossa responsabilidade dada por Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.